Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, vocês estão no canal Literatura Agora, um canal dedicado à literatura, à resenha de livros, comentários sobre os livros que estou lendo, as minhas opiniões sobre as leituras, dicas de leitura, né? E continuamos então a saga, a jornada pela obra do Fyodor Dostoiévski, literatura russa do século XIX, mais um vídeo, o vídeo 3, né, a parte 3 aqui do Os Demônios ou Possessos, né? É um romance muito complicado, né? Assim, também tem que ler por partes, comentando. Inclusive tem um vídeo aí só sobre textos e contexto, contexto e texto, que é situando esta obra nas obras, ou seja, no conjunto da obra. É uma obra no conjunto da obra, né? Porque o Dostoiévski tem fases, né? E ele tem alguns assuntos que são meio polêmicos e obsessivos. Ele fica repetindo os assuntos, os tipos de personagem. E isso aí é o que a gente chama de estilo autoral, ou seja, né? O que faz um livro do Dostoiévski ser Dostoiévski? O que faz um livro do Proust ser Proust, né? Inclusive tem umas tiradas aqui bem Proust, gente, isso aqui, né, inspirou o Proust porque é umas tiradas proustianas antes do Proust, né? Então, Marcel Proust a gente conhece lá, a gente vai comentar isso aqui. Mais um personagem adentrou a história, que é o filho lá do intelectual complicado, né, que é o Stepan, né, Stepan Trofimovich. E aí, essa parte, no final da primeira parte, é muito dedicada a essas paixões, esses dramas pessoais desse, vamos dizer, um dos protagonistas da história, né, que é baseado, dizem, né, e possivelmente no Turgenev, Ivan Turgenev, que é o autor do Pais e Filhos, que trouxe aquela personagem niilista, né, o Bazarov, para a história da Rússia, do Império Russo, né, e para a história mundial. O niilista, que é a discussão, por exemplo, da filosofia do Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche, depois da filosofia do século XX, Albert Camus, né, o Jean Paul Sartre, etc., discutindo essa figura dos niilistas. São justamente os niilistas aqui, que são os demônios, os possessos, e esses são niilistas que vão se tornar meio radicais, assim, meio extremistas, e aí é aquela crítica que ele faz aos terroristas, né, que já tinha os terroristas aqui nessa época, né, o pessoal que queria derrubar o czarismo na base da violência, né, então é um regime fechado, complicadíssimo, só foi derrubado lá no século XX, né, 1905, depois duas revoluções em 1917, então não foi fácil tirar os czares do poder, né. O último foi o Nikolai Romanov, né? Romanov e tal. Muito bem, e aí o narrador vai descrever muito isso, mas pela memória, que vai falar assim, eu quero me recordar desses detalhes, eu me lembro agora e tal. É meio prustiano. Só falei assim, esse narrador que ele está narrando depois que aconteceu a história, né? E muitas vezes ele não entende o que está narrando, depois ficando sabendo disso. Né? Interessante que você vai aprendendo com o narrador, né? Ele não sabe tudo, ele está narrando a história. Claro que no futuro ele já sabe o que aconteceu, tem explicação, mas quando ele viu a cena acontecendo, e as cenas aqui são dramáticas, igual lá no Crime e Castigo, igual no Idiota, igual no O Adolescente, e depois vai ser igual lá nos Irmãos Karamazov, são aquelas cenas meio teatrais. Tem umas cenas aqui que é meio teatral, né? Lá no Idiota não tem cenas assim que você vai ser de teatro, né? Então, porque são cenas muito dramáticas, os personagens são muito passionais, né? Então, assim, a coisa assim de ópera mesmo, são aquelas óperas italianas, né? Ele faz de propósito pelo exagero, né? É aquela cena do exagero e o Dostoiévski faz bem essas cenas que você fica vidrado. O que esse povo vai fazer, né? Então acontecem as coisas mais bizarras, só que o narrador só vai entender por que eles estão brigando, por que eles estão discutindo, o que eles estão falando, tempos depois que quando está tecendo a narrativa. Então, agora eu entendo por que eles brigaram, entendeu? Então é isso que funciona aqui. Então, além do Stravogin, né, que é o filho da Várvara, tem agora o Piotr, né, que é o Pietro, né, Pedro, né, vamos chamar de Pedro, ficar mais fácil. O Pedro aqui, o Peter, né, o Peter, tá, né, ele é o filho do Stepan, né, o Estevão aqui da história, né. E aí, tem mais de 10 anos que eles não se encontram. Então ele vai aparecer lá na parte 1, no capítulo 5, chamada Sapientíssima Serpente. Tá? Página 183, anota aí nessa edição, 183. Então adentra um outro personagem, outra personagem na história, que é justamente aí o filho de Stepan, né? E esse pessoal aqui, tudo aqueles homens ideia. O que é uma ideia? O homem ideia é aquele cara que defende a ideia até a morte, né? Então ele vive e morre pela ideia. Inclusive, depois esses personagens vão aparecer nas obras, por exemplo, do Camus e lá principalmente no Jean Paul Sartre, né? Jean Paul Sartre tem livros assim que tem os personagens que debatendo ideia e tal. Então é bem essa questão existencialista, né? Ou seja, aquela ideia que você merece viver e morrer, né? Então você é devoto a uma ideia, assim como algumas pessoas são devotos de religião, né? Então a pessoa tem uma religião
ele vive e morre pela religião. Então, o homem ideólogo, né, no sentido de que ele tem uma ideia na cabeça, ele vai viver e vai morrer e vai pregar essa ideia para converter todo mundo, né? Ele quer converter todo mundo essa ideia dele. Então, aí acontece as cenas de família e tal. Tem aí um boato, né? Ninguém sabe se é verdade, se o Nikolai, que é o Stravogin, tem uma mulher, né? É casado, tem uma esposa legítima e tal. Então, as cenas assim. E aí a mãe não entendeu nada, né? A Bárbara não entendeu nada. E aí aparece então o filho do Stepan, né? Do Stepan, que é esse Piotr, ou Pedro, vamos chamar de Pedro, né? E aí o narrador então vai parar a narrativa para descrever a personagem, ele sempre faz isso, ele para a narrativa, vai apresentar como é que é o personagem, como é que é o estilo do personagem, e ele vai mostrar que esse personagem, ao contrário do Stravogin, que é um cara sério, frio, esse personagem que entra agora é um falastrão, fala, né, blá 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 total, e é muito frio com relação ao pai, né? Tanto que o pai vai tentar, né, acolher e tal. Tem mais de 10 anos que eles não se veem, o pai fala, mas tem mais de 10 anos que... E as pessoas têm tanta dificuldade de reconhecer quem é. É o filho do Stefan. Lembrar que o narrador é um desses discípulos do intelectual, o Stefan, né? Então, aí ele fala assim, hoje eu vou tentar de memória, né, a saber a ordem do que aconteceu. Né? Vou reconstruir de memória o que aconteceu, que são essas cenas aí da amizade, por exemplo, do Pedro, né, com o Nikolai, né? Esses dois personagens aí. Então, tá. Aí acontece o seguinte, que vai ter uma cena, né? A cena, é que essa cena exagerada, vai ter uma cena, por exemplo, entre o Chatov, né, que é um outro personagem que apareceu nos capítulos anteriores, que vai dar uma bofetada, um soco lá no Stravogin. Não explica, né? Essa cena que ele não explica, ele só vai saber depois o que aconteceu. Porque ele fala assim, voltando de memória, agora que eu me recordo, né? Aconteceu essa cena. E aí ele vai descrever a cena no nível teatral, né? Ele faz essa narrativa teatral, igual ele fez lá em outros romances, né? Ou seja, em que ele tem vários personagens concentrados numa cena única. Ele junta vários núcleos de personagens numa cena única, aí concentram todos ali e aí começa a lavar roupa suja, como se diz, né? Então eles começam a discutir essas questões. E aí essas cenas, né? Que aí o Pedro, né? O Piotr, ou Peter, ele vai tentar explicar os inexplicáveis, né? Ninguém está entendendo nada e ele fala assim, olha, eu conheço esse Stravogin de outros tempos, né? Sei que ele tem um bom coração, vou salvar a honra dele. Então tem essa preocupação do Pedro aqui, o Peter, de ficar salvando a honra do Nikolai Stravogin. Né? Por quê? Né? Que eles são amigos, que tem uma procuração, ele é advogado, cara. Mas você vê que tem toda admiração, né? Mostra que o filho do Stepan tem toda admiração pelo filho da Bárbara, né? E aí você vai ter que ler para entender, né, essas admirações aí. E ao mesmo tempo ele tenta explicar a coisa, vai embolando a coisa toda, fala, mas é uma coisa simples, né? Qualquer romancista faria disso um romance. E aí você vê a metalinguagem, né? Que é um romancista colocando na boca de uma personagem o que faz um romancista, né? Então, isso é uma coisa, né? Vocês estão complicando a coisa, que isso aí um romancista, por falta do que fazer, faria um romance, né? Então, e aí você vai conhecer por ele quem é o Stravogin. Porque o Stravogin mesmo ele não se apresenta, né? Ele é uma figura meio enigmática. Então você tem um narrador explicando quem é o Stepan, né? E esse narrador coloca uma personagem que é o Peter, que é o filho do Stepan, explicando outra personagem que é o Stravogin. Então você tem uma narrativa dentro de narrativa. Eu lembrei do Frankenstein da Mary Shelley, né? Também que tem uma narrativa, aí você tem uma voz narrando de outra voz, dentro de outra voz, né? Alguém está narrando sobre alguém para alguém, né? Um negócio assim. Depois vejam lá a forma de narrativa do Frankenstein, né? Quer dizer, tem alguém contando a história para alguém, falando a história de alguém, né? Então é uma coisa assim. Também o Morro dos Ventos Uivantes, né? Da Emily Brontë, também tem esse recurso. Alguém contando o que aconteceu para alguém e essa pessoa falando para você, leitor, né? Então é isso aí. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui, porque né, é muita coisa. E aí sim, já vai explicar como o Nikolai reagiu. Ele vai fazer um parágrafo, né? Páginas para explicar a reação do Stravogin ao tapa lá, ao bofetada lá do Chatov, que a gente não sabe ainda por que é. Por que estão brigando? Né? Por que estão brigando? Não sabemos ainda. E aí ele vai explicar, né, assim como o Nikolai chega lá para resolver a questão da esposa, né, que aí descobrimos que ela é irmã de um capitão
Lebiadkin, anota aí. Um certo capitão Lebiadkin, né? Quem que é esse personagem? Né? E aí essa afronta do Chatov contra o Nikolai, e o Nikolai não reage na hora, porque o Nikolai podia chamar ele para um duelo, inclusive ele é muito frio nos duelos, e vai ter cena de duelo aqui, porque romance do século XIX tem que ter cena de duelo, né? Então, a gente vai ver cena aqui em que vai estar lá o cidadão Stavrogin em pleno duelo, né? Então é a frieza dele. E ele poderia ter reagido, né? Até derrubado ali no tapa o tal do Chatov, né? Que é um personagem assim, Ivan Chatov, né? Que depois a gente sabe acontecer, né? É por isso que tem a narrativa, né? Acontecimentos. E aí a gente vai entender que acontecimentos foi isso, né? Vai acontecer alguma coisa com o Chatov. E aí será que é o Stavrogin que é culpado? É mais ou menos isso que ela quer dizer. Então ele sempre fica tentando remendar a narrativa com expressões tipo agora eu procuro recordar, agora que eu me lembro, né? Hoje eu tento me lembrar daquele dia, né, tal. Então ele fica um recurso bem proustiano que é mostrando que a narrativa está surgindo de lembranças, né? Você pode fazer a narrativa narrando no momento, né? Estou agora sentado no bar escrevendo, que é, por exemplo, o recurso do Sartre lá no Náusea, né? A Náusea tem um recurso assim, que o cara está escrevendo um diário, ó, estou aqui sentado na biblioteca, estou observando as pessoas. Não é uma coisa que pegou de memória. Agora, o Marcel Proust, no Em Busca do Tempo Perdido, ele está contando isso há 20 anos depois que aconteceu mais, né? 20 anos ou mais. Porque ele vai contando pela memória. Então, ó, isso aconteceu lá antes da guerra e tal, e aí, né? Ele está escrevendo isso 10 anos depois da guerra e tal, tipo assim. Então ele vai por camadas, ó, naquela época eu não sabia, mas lembrei, né? Então, esse é um recurso proustiano, que é você ir seguindo, e a memória é involuntária, né? A memória não te entrega a coisa linear. Você lembra uma coisa, aí você esquece outra, aí você completa com outra, você inventa outra, né? Então o narrador fica complicado, porque ele, como é que ele sabe disso, né? Então o Proust aconteceu com ele, né? É uma autobiografia. Mas esse narrador, como é que ele sabe disso, né? Como é que ele investigou, né? Ele ouviu essa conversa aonde? Quem contou essa conversa para ele? Então, esse problema aí do narrador. E aí o narrador fala assim, não, na verdade eu me dispus a estudar, vamos colocar entre aspas, a estudar a personalidade, né, do Nikolai Stavrogin. Então aí ele passa a deslocar a narrativa do cidadão lá, o intelectual, né, que é o Stepan, para o filho da Bárbara, que é esse cara frio, duelista, né? Esse cara é um duelista, esse cara se bate em duelo, né? Esse cara, quem ele é? Ele é realmente casado com essa moça que apareceu lá falando que é a esposa? Ele, qual que é a afronta que tem lá entre ele e o Chatov, né? Que é briga ideológica, briga partidária, coisa de família. Então, é aí que vamos à parte 2, né? A parte 2 vai tentar esclarecer essa cena que nem o narrador entendeu no final da parte 1, né? Por que o Stavrogin foi agredido e por que o Stavrogin não reagiu chamando o cara para um duelo e nem dando um bofetão ali na hora, derrubando o cara no tapete, né, no tatame ali, né? Então fica essa questão. E aí ressaltando muito essa questão de ele fazer, vai apresentando aos poucos a personagem, até ter aquela cena em que todos os personagens interagem, né? Então, tem alguns romances que usam isso em batalha, né? Por exemplo, lá no Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis tem vários núcleos de personagem. Nas batalhas é que aparecem lá os vários grupos juntos. Então você vê, né, a cena épica, né, tá, as grandes batalhas do Senhor dos Anéis, em que você une os personagens dos vários núcleos numa cena única, né? Então, a novela da Globo você usa casamento, né? Casamento, uma coisa assim, um velório, uma coisa que aí você tem vários núcleos interagindo entre si. Então, primeiramente você apresenta os núcleos, né? Game of Thrones também tem isso, né? Game of Thrones também tem isso, de você ter as várias famílias e em algum momento elas se juntam para uma briga, para uma questão lá qualquer. E aí você vê a reação dessas várias famílias, né? Então é a mesma coisa dos personagens. Você apresenta os personagens, as famílias, faz uma cena inexplicável, né? Ele fez isso no Idiota também, que tem umas coisas lá que você não entende. E aí, nessa cena, ele vai igual um folhetim, né? Igual o Dickens, né? Ele corta na melhor parte e agora você lê a parte 2, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos para a parte 2, né? Lembrar que eu gravei um vídeo falando da panorâmica do romance, fiz um outro vídeo começando o enredo, fiz um vídeo falando do texto e contexto, contexto e texto, né? E aí agora nós estamos no vídeo 3, né? Continuando o enredo, né? Então, ou seja, é uma coisa... Mais uns 2 vídeos, acho que dá para... Não vou contar o livro todo, né? Só mostrando as dicas de leitura. E nós vamos então para a página 211, né? Que aí seria... Aqui será, né, a parte 2 do romance. Lembrando que o estilo aqui é de gradação.
as coisas vão acontecendo e vão perdendo o controle ao longo do romance. Então, o início realmente é meio chato e tal, personagem, blá 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 e tal. E aí as coisas vão acontecendo, né? Aí, num ápice, né? Então você tem que ter paciência para começar a ler o romance. Ah, tem muita conversação, tem muito personagem. Vá anotando, né? Eu tenho aqui uma listinha de personagens, eu faço uma listinha de personagens, eu coloco todos os personagens aqui. Os nomes são difíceis, que é nome russo, né? Eu não sei russo e tal. Você faz a listinha, esse personagem aqui é irmão desse aqui, esse aqui é primo desse aqui, esse aqui é amante. Faz uma listinha dos personagens e depois você vai entendendo a reação entre os personagens, o que uma pensa da outra, quem tem afronta com quem tem treta com quem brigou com quem que tá ameaçando quem, entendeu? E aí depois, próxima parte, os duelos, né? O duelo, pelo menos, a gente sabe que vai ter um duelo aí, e vai estar lá o escravo alguém com o fiel escudeiro dele, que vai ser agora o Petra, né? O Pedro, que é o filho do Stefan, né? Que é o intelectual aqui, que diz as más línguas, e possivelmente baseado lá no Ivan Turgenev, né? Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.